Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo, que Deus abençoe você e a sua casa com todas as sortes de bênçãos. Enquanto vocês encontram Mateus capítulo 4, eu quero agradecer a Deus por estar aqui pela primeira vez, juntamente com a família Adevec Pingo d'Água, estar na companhia do pastor Igor, sua família, e saber que vocês estão firmes e constantes no Senhor. Porque o segredo da fé é sempre caminhar para frente sem nunca olhar para trás. Mateus, capítulo de número 4. Se o tecladista quiser ficar ali, pode ficar. Trabalhando bastante, né, meu irmão? Mas a recompensa é grande. Mateus, capítulo de número 4. Todos encontraram, digam amém. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aproximou-se dele o tentador e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Sai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou. Em algumas traduções diz, então o diabo saiu e os anjos chegaram e o serviram. Eu gostaria que você dissesse bem alto comigo, então. Vamos lá bem forte. Então o diabo saiu, mas os anjos chegaram. Meus queridos irmãos, eu gostaria de, nesses minutos, compartilhar com vocês uma palavra que há muitos anos eu gosto de falar sobre o texto de Mateus capítulo 4. Não existe um povo mais otimista, mais positivo do que nós. Foi feita uma pesquisa que muitas pessoas não querem ser evangélicas ou cristãs, mas elas gostam de frequentar o ambiente cristão. Por quê? Porque é um lugar positivo. Não se fala coisas negativas. O tempo todo aqui você recebe uma palavra de bênção, de amor, de fé, de carinho. E isso faz bem para qualquer pessoa. Isso melhora teu humor, teu emocional, teu psicológico e com certeza também o teu espiritual. E nós lembramos o tempo todo que nós temos um Deus que é onipotente, é onisciente, é onipresente. Ele é provedor, Ele cura, liberta, Ele opera sinais, Ele opera maravilhas. Ele é o Senhor dos senhores. Esse Deus extraordinário que nós servimos. Quem tem esse Deus diz amém. Me ajude agora e diga pelo menos para um irmão assim: você tem um Deus. Mas não se esqueça que você também tem um inimigo. Esse é o erro de algumas pessoas, lembrar o tempo todo que tem Deus e se esquecer que tem um inimigo. Um inimigo invisível, mas real, que perdeu a sua glória, mas não perdeu o seu poder. Sagaz, tem um poder extraordinário para matar, roubar e destruir. As suas armadilhas são terríveis. Ele é tão perigoso que o salmista diz que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo já teria nos engolido vivo.
Paulo disse que se você não se preparar para enfrentar esse inimigo, ele tem armas poderosas e ele te acerta com as suas flechas, com seus dardos, com as suas armadilhas. A Bíblia diz que esse inimigo que nós temos, ele não está longe de nós. Pastor, o diabo está lá na rua, o diabo está lá do outro lado do mundo. Você está totalmente enganado. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor. E ele está rugindo como um leão procurando quem possa tragar. Ele está procurando uma vítima. Ele está procurando uma pessoa vulnerável. Ele não gosta de ninguém, nem de uma criança, nem de um ancião. Nem de quem é certo, nem de quem é errado. A função dele é destruir as pessoas. E a Bíblia diz, ai de vós terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que lhe resta pouco tempo. E nós temos que estar preparados para vencer as suas ardis ciladas, as suas ardis armadilhas. E nós temos que estar preparados para enfrentar esse inimigo, porque na luta contra esse inimigo, pastor Igor, não existe empate. Não existe empate nessa batalha. Ou você perde, ou você ganha. E não se iluda achando que todo mundo ganha, porque muita gente perde. Mas aqueles que se preparam, aqueles que estão em Deus, eles são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles permanecem para sempre. Quantos acreditam que vão vencer? Diga glória a Deus. Então eu quero pregar nesta noite sobre como vencer o tentador. A Bíblia diz que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo até o deserto. Quem guiou Jesus ao deserto? Então, o Espírito Santo levou Jesus ao... Então você concorda comigo que tem gente que está no deserto e quem te levou não foi o diabo. Quem te levou não foi a desobediência. Quem te levou não foi o castigo. Deserto é uma faculdade, deserto é uma escola. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz que no deserto Deus descobre o nosso coração. O deserto é lugar de ser provado, para saber se seremos aprovados. O Espírito Santo leva Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Eu vou bem devagar, mas eu chego lá. Você só tem que ter paciência. Quem tem paciência diz amém. Pastor Igor, a Bíblia diz que quando Jesus chega no deserto para ser tentado pelo diabo, tendo está no passado. Tendo jejuado, tendo o quê? Jejuado está no presente, futuro ou passado? Está no? Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Vou colocar aqui mais uma vírgula. Jesus não jejuou depois da tentação. Jesus não jejuou quando a tentação chegou. Jesus jejuou. O problema é que tem muita gente boa, de bom coração, gente bacana, que tem tudo para vencer o diabo e não vence, porque eles não se preparam para essa luta. Eles não se preparam. Aí quando a tentação chega, eles caem. Quando o laço vem, eles põem o pé dentro. Quando a arapuca é armada, eles entram debaixo da arapuca. Porque tentação você não prepara na hora, tentação você se prepara antes. Jesus se preparou para enfrentar esse inimigo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Repita muito alto comigo assim, Jesus teve fome. Você sabia que a palavra fome na Bíblia representa necessidade? Então, onde Jesus está? Vamos recapitular aqui, eu chego lá, só olha para mim aqui. Jesus está no deserto. Jesus está onde? Jesus está no deserto. Fome é necessidade. Então, Jesus está no deserto, passando por uma... Aí o tentador chegou. O tentador veio nessa hora. O tentador veio na hora da necessidade. Que hora que o tentador chegou? Todas as vezes que você passar por uma grande necessidade, toma cuidado, porque é nesse momento que o tentador vai chegar. Se você ler o capítulo 3, estou no capítulo 4. Se você ler o capítulo 3, no capítulo 3, Jesus é batizado por João Batista no Jordão. Quando Jesus sai das águas, a voz do Pai grita no céu e diz assim: este é o meu filho. Vamos lá, bem forte. Este é o meu filho, em quem a minha alma tem prazer. Onde o filho amado está? No deserto. Passando o quê? O tentador não vai perder essa oportunidade. Eu vou lá perguntar, por que o filho amado está fazendo no deserto? Se ele é tão amado, por que ele está no deserto? Se ele é tão amado, por que ele está passando necessidade? Se Jesus te ama, por que você está passando por isso? Ele não é dono da prata e do ouro, ele não cura, ele não salva, ele não faz sinais e maravilhas. Você acha que como filha de Deus você merecia passar o que você está passando? O tentador vai chegar nessa hora. Ele vai tentar colocar em pauta o que o Pai falou de você.
E o tentador não trabalha com certeza, porque certeza é fé. A fé é a certeza. A fé é o quê? Então ele colocou um se. Ele não chegou e disse, o Filho de Deus. Ele não disse isso. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Como ele sabe que você é filho de Deus. Como ele sabe que você é filha de Deus. Mas ele nunca vai dizer que você é. Na hora da tentação ele pergunta, se você é o Filho de Deus? Porque eu não sei o que um filho de Deus está fazendo no deserto. Eu não sei o que um filho de Deus está passando. Por que um filho de Deus está passando necessidade? Você não é filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, manda. Vamos lá, eu chego lá, paciência. Se tu és o Filho de Deus, não, grita. Se tu és o Filho de Deus, outra ilusão que os filhos de Deus têm. Achar que só porque é filho de Deus, que ele manda. Você mandou a pandemia acabar, ela não acabou. Teve gente que você orou para Jesus curar e morreu. Teve porta que você orou para abrir e fechou. Não pensa que você é filho de Deus, você manda em tudo, não. Tem coisa que você determina que não acontece. Tem coisa que você decreta que não acontece. Tem coisa que você diz, vai acontecer e não acontece nada. Porque você é filho de Deus, mas você só acontece o que você fala se Deus quiser que aconteça. Eu vi gente profetizando, essa pandemia não dura 3 meses. Durou, matou. Não mata 1000, matou 700 mil. Olha para o teu irmão e diga assim, você é filho de Deus. Mas você não manda em tudo não, viu, irmão? Você não manda em tudo não. Se você mandasse em tudo, não tinha um doente na sua família. Se você mandasse em tudo, não tinha um homicídio na sua cidade. Se você mandasse em tudo, não tinha um problema na sua rua. Você é filho de Deus, mas você não manda em tudo não. Se tu és o Filho de Deus, manda, segundo, que estas pedras se transformem. Que estas pedras se... Então quer dizer que ele está mandando Jesus transformar pedra em pão. Jesus nunca transformou pedra em pão. Jesus sempre multiplicou o pão que existia. Sabe o que o inimigo está fazendo para afrontar a tua fé? Ele está dizendo para você assim, engraçado, você está na campanha, você é dizimista, você é ofertante, você ora, você vai para a vigília, você dá glória a Deus, você é serva de Deus, você é filho de Deus, você jejua e ora. E por que a pedra continua sendo pedra? Por que você não transforma teu filho? Você vive dizendo aí que é cheio de poder, que se eu não sair da frente você passa em cima. Transforma essa pedra. Por que esse marido seu não muda? Você não é poderosa? Transforma ele. Você não é poderosa? Transforma seu filho. Você vive na igreja. Você sabe por que o inimigo está falando isso? Ele está tentando corromper tua fé, porque ele sabe que você não tem poder para transformar pedra. Você está convivendo com pessoas que você queria que fosse transformada e ainda não foram. Você está convivendo com gente que você pudesse, você estalava o dedo e fazia dele outras pessoas, e você não pode fazer, eles continuam sendo pedra. Jesus respira fundo e diz, eu vou vencer o tentador agora. Jesus respira fundo e olha para o diabo e diz assim, Satanás, deixa eu te dizer uma coisa, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá toda palavra que sai da boca de... Agora levante comigo as 2 mãos aos céus que eu vou te explicar melhor. Estou chegando lá, vamos lá. Segure as 2 mãos bem alto. Eu vou te explicar. Eu vou falar aqui, pastor Igor, para a igreja em Pingo d'Água, o que Jesus estava dizendo para Satanás. Jesus estava dizendo para Satanás o seguinte, eu estou no deserto, eu estou passando necessidade, a pedra continua sendo pedra, mas eu tenho uma coisa para te dizer, Satanás. Eu não vivo do que você fala. Eu não vivo do que você diz. Eu não vivo do que o inferno fala de mim. Eu estou no deserto, mas eu vivo de uma palavra. Eu estou passando necessidade, mas eu vivo de uma palavra. Eu estou convivendo com as pedras, mas eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é poderosa para te tirar do deserto. A palavra que sai da boca de Deus é poderosa para transformar até as pedras. A palavra que sai da boca de Deus é poderosa para te tirar desse deserto que você está passando. Só quem vive da palavra que sai da boca de Deus, diga glórias ao nome de Jesus. Diga pelo menos para um irmão, cuidado com a hora da necessidade. Quando alguém chegar para você e dizer assim, está no deserto, está passando luta, está convivendo com as pedras,
Você vai dizer assim, sim, mas eu não vivo desse cenário. Eu não vivo do que os demônios falam. Eu não vivo do que as pessoas falam. Eu não vivo do que os caluniadores falam. Eu estou firme em uma palavra. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus diz que eu vou sair dessa, que eu vou vencer esse deserto, que eu vou vencer esse inimigo, que eu vou passar por essa fase, que eu vou viver a promessa de Deus. Só quem vive da palavra que sai da boca de Deus, levanta a mão e dê mais um glória para Jesus. Vamos lá? Segura firme aí, porque vai afundar um pouco agora. Primeiro nível da tentação é na hora da necessidade. Hora de quê? Então, quando você estiver na hora passando por alguma necessidade na vida, tenha certeza que Satanás vai colocar em pauta a sua filiação. Ah, mas você é filho de Deus mesmo? Na vida de um filho de Deus acontece uma coisa dessa? Você vai dizer, olha, Satanás, eu estou firme na palavra. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Você pode falar o que você quiser. Eu vivo da palavra. Quem vive da palavra aqui? Satanás diz assim, já que eu não venço ele na necessidade, eu vou fazer uma coisa. Você nunca parou talvez para pensar no que eu vou te falar aqui agora. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Para onde? Então, Satanás o levou para a cidade santa. Para onde? Quem levou? Não levou só para a cidade santa, não. Levou para a igreja. Levou para o templo. Satanás pegou Jesus e levou Jesus para a igreja. Quem levou Jesus para a igreja? Disse assim, agora eu vou perturbar ele no ambiente dele. Não é na igreja que ele fala de fé? Não é na igreja que ele fala de cura? Não é lá na igreja que ele me desafia? Então eu vou colocar ele na parte mais alta do templo e vou desafiar ele com a palavra que ele diz que me vence. Ele não vai citar a Bíblia. Quem levou a Bíblia não foi Jesus. Quem levou a Bíblia foi o diabo. Quem leu o versículo foi o diabo. O diabo abriu a Bíblia para Jesus e disse assim, agora você está na cidade santa, agora você está dentro da igreja, então vamos fazer o seguinte, pula daqui lá embaixo, porque aqui está escrito, o diabo que disse, não foi Jesus, aqui está escrito que ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Vou colocar uma vírgula para te explicar o que Satanás estava dizendo para Jesus. Sabe o que Satanás estava dizendo para Jesus? Prova para mim que o que está escrito é verdade. Você vai ter que me provar. Você vive dizendo que o teu Jesus cura, então eu quero saber por que você está doente. Você diz, eu e minha casa serviremos o Senhor, só estou vendo você na igreja, cadê tua família? Você vive dizendo que ele é dono do ouro e da prata, você entrou aqui liso hoje, não tinha R$1 para dar de oferta. Eu quero saber se o que o teu Deus escreve é verdade. Não está escrito que ele dará ordem aos anjos? Então pula! Faz teu Deus trabalhar, desafia ele. Arruma uma confusão com teu Deus, pula daqui e eu quero ver se esse anjo aparece mesmo. Porque teu Deus gosta muito de escrever. Teu Deus gosta muito de deixar escrito. Pula lá embaixo. Jesus pulou? Vou perguntar de novo. Jesus pulou? Vou perguntar de novo. Jesus pulou? Me pergunte por quê. Porque quem mandou ele pular foi o diabo. Deus não se responsabiliza quando você obedece o que o diabo mandou. Deus só responsabiliza quando você faz o que o Espírito Santo mandar. Segura comigo as duas mãos levantadas que eu vou te explicar. Eu estou sentindo Deus aqui. Segure a tua mão levantada comigo, as duas aos céus. Eu vou te explicar melhor. Pastor, por que Jesus não pulou? Porque Jesus estava dizendo, pastor Igor, ao diabo, eu não preciso pular para acreditar no que está escrito. Eu acredito no que está escrito incondicionalmente. Eu não preciso estar curado para acreditar que Ele cura. Eu não preciso ter ouro e prata para acreditar que Ele é o dono. Minha família não precisa estar na igreja para me acreditar que Ele vai salvá-la. Pegue a tua Bíblia e levanta a tua Bíblia comigo lá em cima. Satanás agora vai entrar em choque. Levanta a tua Bíblia com a minha. Só quem acredita no que está escrito. Eu vim aqui esta noite te dizer, não deixa Satanás roubar a tua paz no culto. Não deixa Satanás roubar o teu sentimento de adoração.
Não deixa Satanás colocar no teu coração uma preocupação a ponto de você não conseguir prestar atenção no louvor, na palavra. Está no culto, mas está agoniado. Está no culto, mas está em dúvida. Está no culto, mas está confuso. Está no culto, mas está perguntando: por que o que está escrito não cumpre? Você vai levantar a tua Bíblia. Levanta. Só quem crê nela dê 1 minuto de glória. Só quem crê no que está escrito. Com a tua Bíblia levantada, dê 1 minuto de adoração a Deus. Só quem acredita no que está escrito. Que eu vou te explicar melhor. Dê glória a Deus pela palavra. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: não pula. Satanás está dizendo: precipita. Deus está dizendo: não precipita. Satanás está dizendo: tira a tua vida. Deus está dizendo: não tira. Satanás está dizendo: sai de casa. Deus está dizendo: não sai. Satanás está dizendo: joga tudo para cima. Deus está dizendo: não joga. Você acredita no que está escrito. E eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida aqui hoje. Deus está dizendo: pular você não vai pular, mas se Satanás te empurrar, o anjo vem. Se Satanás armar o laço, eu corto. Se ele fizer a cova, eu fecho. Se ele fizer arapuca, eu quebro. Dê glórias ao nome de Jesus, porque o que está escrito vai cumprir na tua vida. Vem cá. Espera aí. Cuidado. Você está lidando com um inimigo muito perigoso. O inimigo é capaz de abrir a Bíblia para você e dizer assim: olha o tanto de promessa que tem na Bíblia, por que você não vive tudo elas? Por que Jesus não te curou até hoje? Por que tua família não está aqui até hoje? Por que você não está rico até hoje? Porque o inimigo, ele quer apresentar o evangelho do ter. E evangelho não é ter, evangelho é ser. Escute o que eu vou te dizer. Jó foi abalado nos 3 pilares da vida. Diga comigo: família, finança, saúde. Vamos lá de novo? Os 3 pilares da vida. Jó foi abalado. Quando ele foi abalado nos 3 pilares da vida, a Bíblia diz que ele se lançou ao pó, adorou e disse: Deus me deu. Deus me deu. Deus me deu. E o restante? Porque Jó não tinha um hino para cantar quando Deus dava, e outro hino para cantar quando Deus tomava. Porque se o inimigo ficar perguntando para mim: cadê o anjo? Cadê a cura? Por que morreu? Por que não abriu? Por que não aconteceu? Se a porta abrir, bendito seja. E se fechar? Se nascer? Se morrer? Se Deus me pôr lá em cima? Se Ele me pôr lá embaixo? Se eu tiver em eminência? Se eu tiver no anonimato? Se a conta estiver cheia? Se estiver vazia? Se eu estiver chorando? E se eu estiver sorrindo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minda, ainda que no curral não haja gado, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, todavia nós nos alegraremos no Senhor e exultaremos no Deus da nossa salvação. Ainda que as águas rugem, se perturbem, ainda que os montes sejam levados para o meio dos mares, há um rio cujas águas são correntes, alegra uma cidade de Deus, Deus está no meio dela, ela não será abalada, porque Deus ajudará no romper da manhã. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a nudez, nem a fome, nem a perseguição, nem os anjos, nem os principados, nada e nem ninguém vai nos separar deste amor. Levanta a tua Bíblia de novo, levanta. O inimigo está querendo colocar uma dúvida no teu coração, e muitas das vezes ele consegue mexer com você na igreja. Cadê a vitória? Você está na campanha, cadê a bênção? Você está na campanha outra vez? Você está fazendo a segunda campanha? Você está fazendo a terceira campanha? Pula, joga tudo para cima, se precipita, provoca teu Deus. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: espera em mim, aguarde em mim, porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sou tardio em cumprir a minha promessa. E Ele está te dizendo que tudo que Ele prometeu está de pé. Você não vai precisar obedecer o diabo para Deus mandar um anjo. Deus está dizendo assim: fique no teu lugar, glorifique o meu nome, creia na minha palavra, e na hora certa a vitória vai chegar. Se você crê nisso, dê um grito de glórias ao nome de Jesus.
abençoado. Você encontrar um crente com dúvida da Bíblia, com dúvida da promessa, com dúvida do que Deus fala, ele está com a fé adoecida. Então quer dizer que o diabo manda me matar, eu me mato? Então quer dizer que o diabo manda eu sair de casa, eu saio? Então quer dizer que o diabo manda eu sair da igreja, eu saio? Então quer dizer que Satanás manda eu largar minha família, eu largo? Então quer dizer que o diabo consegue perturbar minha fé a ponto de eu obedecer o que ele está falando e não obedecer o que a palavra está falando? Então quer dizer que Satanás consegue me convencer de que eu estou perdendo tempo na igreja, que eu estou perdendo tempo na campanha? Então quer dizer que Satanás consegue me convencer que eu estou aqui passando tempo e não está acontecendo nada? Eu não vou pular, porque eu não preciso provar nada para o diabo. Eu acredito no que está escrito. Seja a palavra de Deus verdadeira, todo homem mentiroso. A palavra está com a verdade. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas vamos lá, vou chegar lá. O diabo não venceu Jesus na necessidade, não venceu Jesus no pináculo do templo, porque o Espírito Santo tinha levado Jesus para o deserto. Para onde? Olha para mim. Ele não leva Jesus para o monte, ele transporta. Você sabe o que é transportar? É desaparecer aqui e aparecer lá. Diga para o teu irmão assim: o Espírito Santo levou. Diga para ele assim: o diabo transportou. Cuidado com esse imediatismo de querer tudo rápido, de querer tudo na hora. Cuidado para o diabo não conseguir ganhar a tua alma, ganhar teu coração e dizer para você assim: ó, que o Espírito Santo demora. O Espírito Santo é passo a passo. O Espírito Santo tem processo. O Espírito Santo tem que andar. Você nunca percebeu isso? O diabo já convenceu um monte de gente assim. Você vai ficar com... Olha quantas campanhas, olha quanta oração. Olha para você ver que com Deus não é do teu jeito. O inimigo quer te convencer que do jeito dele é mais rápido. Você vai ficar aí, rapaz, lutando com Deus? Comigo é mais rápido. O que você quer? Você quer ir para onde? Você está à procura de quê? E ele leva Jesus para o monte, escute isso, e diz para Jesus assim: olha lá embaixo. Aí Jesus olhou: tudo que o homem quer, reino e glória. Ele diz para Jesus: tudo isso te darei, com uma condição: se prostrado me... Vamos lá bem forte: se prostrado me... Cheguei onde eu queria agora. O inimigo da nossa alma, olhando hoje para dentro da Devec, pingo d'água, tem uma coisa que ele nunca vai entender, nunca. Tem gente que está no deserto, tem gente passando necessidade, tem gente convivendo com as pedras, tem gente no pináculo do templo sendo tentado a pular, desistir, fazer, se precipitar. Tem gente aqui doente, tem gente aqui com problema no casamento, tem gente aqui fazendo campanha para filho rebelde, e quando ele olha para dentro dessa igreja, ele não vê uma blasfêmia. Tem gente aqui sofrendo dor no corpo, dor na alma, dor no psicológico, dor no emocional, e toda vez que levanta a mão, sai glória a Deus, sai aleluia. O inimigo diz: eu não consigo entender. Ele dá glória a Deus até no deserto, ele dá glória a Deus até na necessidade, ele dá glória a Deus até convivendo com as pedras, ele dá glória a Deus até quando a promessa ainda não cumpriu. Como que ele consegue dar glória a Deus a um Deus que permite ele passar por tal processo? Levanta a mão que agora não, agora o inferno não vai sentir, não vai tremer. Rebácia couvia. Segure as duas mãos levantadas ao céu, porque agora você vai adorar com vontade. Tuminácia couvia nébia. Deixa eu te falar uma verdade aqui esta noite. Tudo que Satanás queria é ouvir de você um glória, uma palavra que o exaltasse, uma palavra que magnificasse as trevas, uma palavra que desse majestade ao reino de Satanás. Mas Satanás, mesmo vendo todas as suas lutas, você ainda canta, você ainda dá glória a Deus, você chorando grita aleluia, você sentindo dor dá louvores a Deus. Tudo que Satanás queria ouvir um louvor da tua boca, e isso ele nunca vai ouvir, porque nós vamos dizer esta noite: sai fora, Satanás. Somente ao Senhor meu Deus eu adorarei. Com as mãos levantadas aos céus, você vai dar os 2 minutos de melhor glória que você já deu até agora. Lá tem um irmão lá atrás que deu um grito de glória que chegou aqui.
Ah lá, tem uma moça lá atrás que deu um grito de glória. Oh, glória. Derébia. Isso, solte um glória para Satanás saber que de você ele não leva nada. Do teu coração ele não leva nada. Da tua adoração ele não leva nada. Da tua oração ele não leva nada. Do teu louvor ele não leva nada. Porque a função da DEVEC Pingo d'Água é só uma: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Quem pode adorá-lo esta noite, diga glórias ao seu nome. Olha para mim, já eu termino, olha para mim. Elvis Presley não precisava morrer como morreu, se ele não tivesse aceitado a montanha como proposta. Whitney Houston não precisava ter morrido. Até a privada da casa dela, ela fumou de crack. Porque Satanás disse para ela ficar cantando no coralzinho da igreja. Com essa voz, eu te dou o mundo. Eu te dou os maiores palcos desse mundo. Olha como ela... Nunca existiu na história que trocasse o deserto pela montanha, que não terminasse a vida em desgraça. E aí, aceita Jesus a proposta? Jesus começa a descer, pastor Igor. Quando Jesus começa a descer, Satanás disse: vai sair da montanha para ir para o deserto? Jesus olha para Satanás e diz: é porque aqui não é o lugar, Satanás, é a companhia. Lá é deserto, mas tem Espírito Santo. Eu não quero estar na montanha na tua companhia. Olha para pelo menos 2 irmãos e diga para eles assim: não é onde você chega, é quem te leva. Não adianta subir o morro, chegar no topo da montanha e dizer assim: Satanás me ajudou a chegar aqui, Satanás me ajudou a ficar rico, Satanás me deu fama, Satanás ajudou a chegar onde eu queria. Que mérito Deus tem nisso? Alguém chegar na montanha com a ajuda do diabo. Agora fica tranquilo, porque o Espírito Santo que te levou para o deserto, depois da tentação, depois da aprovação, quem vai te levar para a montanha não é o diabo. Porque você não precisa do diabo para ficar famoso, nem para ganhar dinheiro, e nem para chegar onde você precisa. Porque o mesmo Espírito que está te guiando pelo deserto é quem vai te dar a mão e vai te levar para a montanha. Só que quando você chegar na montanha e alguém dizer para você: e esse dinheiro? Você vai dizer: foi Deus que me deu. E essa casa? Foi Deus que me deu. E essa empresa? Foi Deus que me deu. E essa frota de carro? Foi Deus que me deu. E esse dinheiro no banco? Foi Deus que me deu. Quem acredita que a sua bênção vai ser limpa, vai ser transparente? Diga glórias ao nome de Jesus. Deixa eu terminar. Quando Jesus vence o tentador, na necessidade, no templo e na montanha, a Bíblia diz que o diabo saiu. O diabo, desse jeito ele não sai não. O diabo faz assim, ó. Diabo, fica tranquilo. Essa arapuca, essa armadilha, essa tentação, essa perseguição que você está sofrendo, depois que você vencer isso, vai vir um tempo de paz, de refrigério, de prosperidade, de tranquilidade, de saúde. Você crê nisso? Diga glória a Deus. O diabo, se o seu irmão não der um glória agora, não dá mais nunca. Pegue na mão dele, aperta e diga assim: mas os anjos, diga para ele assim: os anjos chegaram. Diga para ele: vai ter uma hora que o diabo vai sair e os anjos vão chegar. Deixa eu só te lembrar, lá no templo, o inimigo disse assim, pastor Igor: pula! Não está escrito que ele dará ordem aos... Deus mandou o anjo naquela hora? Não. Jesus venceu ele, dizendo: meu Deus mandando ou não mandando o anjo, eu não pulo, que eu não vou tentar Deus, eu creio no que está escrito.
Agora, quando Jesus venceu a provação, Jesus não pediu para Deus mandar anjo. Foi Deus que enviou os anjos. Só que a notícia boa está aqui. Os anjos não só chegaram. Os anjos chegaram e... Por que serviu, pastor? Porque ele venceu o tentador na fome. Porque ele conviveu com as pedras. Porque teve um momento que ele não tinha a realidade de uma promessa. Ele só tinha a promessa abstrata. E ele conseguiu vencer o tentador. Fica tranquilo, porque vai chegar a hora que os anjos vão chegar. Vai chegar uma hora que a promessa vai cumprir. Você consegue dar glória a Deus? Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Diga pelo menos para 3 irmãos para ver se ele dá glória. Diga para ele assim: os anjos chegaram. Chegaram. Os anjos chegaram. Prepara, porque tem coisa descendo de cima. Prepara, porque tem vitória vindo de lá para a tua vida. Prepara, porque Deus resolveu que o diabo vai sair, os anjos vão chegar. Vai ter notícia boa dentro daquela casa. Vai ter notícia boa dentro daquela empresa. Vai ter notícia boa naquela situação que você está pedindo para Deus. Você crê nisso? Diga glória a Jesus. Jacó, depois que acordou, ou melhor, quando ele estava sonhando, ele viu uma escada. E a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam. Os anjos o quê? Mais forte. Os anjos. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o que está subindo está levando. Agora balança ele e diga assim: mas o que está descendo? O que está descendo está trazendo. Depois dessa prova que você está passando, os anjos não chegarão de mãos vazias. Depois desse deserto que você está atravessando, Deus não vai deixar você descer a montanha envergonhado. Eu vejo uma bandeira sendo levantada. Você vai ter vitória nessa batalha que você está atravessando. No espiritual, no psicológico, no familiar, no financeiro. Quem acredita nisso, pegue a mão de alguém e diga: os anjos chegaram. Os anjos chegaram. Os demônios não vão nos vencer. As suas armadilhas não vão nos vencer. Satanás não vai conseguir tirar minha paz, meu sossego, minha fé, minha confiança, minha estabilidade espiritual. Orabaia surimi canta névia. Tem alguém sentindo a presença de Deus? Levanta a mão e diga: os anjos chegaram. Levante as duas mãos aos céus. Reborgia révia mundria. Tem gente aqui que está enfrentando oposição maligna dia após dia. Tem mulheres de Deus aqui que estão enfrentando batalhas na família, no casamento, na rua, no espiritual. Tem pessoas aqui, pastor Igor, vivendo batalhas espirituais tão renidas, que eles estão sentindo: pastor, que guerra, que batalha que eu estou enfrentando por esses dias. Pastor, eu estou enfrentando o inferno, estou enfrentando os demônios, eu estou enfrentando calúnia, eu estou enfrentando oposição. Seja firme. Seja firme. Eu vim aqui esta noite profetizar a Bíblia. Eu vim aqui esta noite te dizer: vença, porque o diabo vai sair e os anjos vão chegar. Prepara, porque você vai vencer esta batalha no nome de Jesus. E sua família será vencedora, sua casa será vencedora. Você vai vencer em todos os aspectos e o nome do Senhor será glorificado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos terminar. Agora você não vai levantar a mão assim, não, é assim, ó. Porque quem vai ser servido tem que ser assim. Não precisa nem cumprimentar o irmão com a mão assim, olha para o lado e diga para o irmão assim: prepara, porque os anjos chegaram e não vieram de mãos vazias. Oh, irmão, tem uma recompensa, tem uma bênção, tem uma resposta, tem uma providência, tem uma porta, tem uma assinatura. Você não enfrentou essa luta contra o inferno para sair derrotado, não. O diabo vai sair, os anjos vão chegar. Só quem tem fé, feche os olhos e pela fé receba o que Deus está te dando essa noite.
Você que crê que nesta noite tem uma bênção vindo dos céus. Você que crê que nesta noite tem uma bênção vindo de Deus. Você que crê que os anjos chegaram. Pastor, o senhor está pregando idolatria? Não, eu estou te dizendo que tem uma bênção vindo lá de cima. E você vai sair desta batalha com uma bandeira na mão, dizendo: venci o tentador, venci a batalha, venci a guerra, passei mais uma, e o Senhor me deu vitória. Oh glória, agora profeticamente, você vai fazer isso agora falando em língua, dando glória, sentindo Deus. Cumprimente 3 irmãos e diga para eles assim: leva para casa o que Deus te entregou aqui esta noite. Diga para ele: o tentador perdeu e você ganhou. Diga para ele: provisão, milagre na família. A palavra que Deus colocar na tua boca, libera para ele aí. E ouça só um minuto. O tempo é remido. Vou ser sincero para você, que numa pregação não pode faltar honestidade. O tentador já venceu muita gente. O tentador convenceu pessoas que não vale a pena ficar no templo, nem ser provado no deserto, e nem rejeitar a proposta do monte. Tem muita gente que não teve paciência na tribulação. Teve muitas pessoas que não tiveram perseverança. Só que ainda existe uma faísca de temor dentro de você. Porque ele não quebrará a cana trilhada e nem apagará o pavio que fumega. Deus não te entregou na mão do inimigo. A Bíblia diz em Jeremias 18 que o vaso que ele fazia se quebrou na sua. Porque tem muita gente quebrada, mas ainda está na mão do oleiro. Tem gente que está quebrado, mas Deus não jogou no lixo. Deus não deu para o demônio. Deus não jogou no inferno. Tem gente que está quebrado, mas Deus está segurando. Porque a intenção de Deus é fazer de novo. Agora você precisa ser sincero com você mesmo. Sem o Espírito Santo, você não vence o tentador. Você não é capaz de vencer as ardiciladas do inimigo sozinho. Ele é mau, ele é sagaz, ele é covarde. E talvez ele conseguiu tirar você da comunhão da igreja. Ele conseguiu tirar você da ceia. Ele conseguiu tirar você do altar. Ele conseguiu tirar você da família. Talvez você entrou aqui hoje e disse: pastor, o senhor está falando aí, o senhor está faltando falar meu nome. Eu não estou mais congregando. Eu fui vencido pelo tentador. Eu desisti. Mas deixa eu te dizer um negócio. Tem como resolver isso. Sabe como você resolve isso? Dizendo para o Espírito Santo: eu volto para o propósito hoje. Eu volto para a presença do Senhor hoje. Eu não vou entregar de mão beijada a minha vitória, a minha salvação e a minha vida para o tentador. Eu vou viver da palavra que sai da boca de Deus. Eu vou retomar minha caminhada. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou reconstruir minha família. Eu vou ser restituído pela fé. Aonde está a primeira pessoa que estava perdendo para o tentador, mas vai voltar hoje? Pastor, hoje eu vou voltar e vou me jogar nos braços do Espírito Santo. Eu não saio por aquelas portas caído, desviado, desfalecido na fé. Hoje eu tomo uma decisão. Força eu não tenho, mas eu tenho vontade. E com a vontade que eu tenho, eu vou entregar minha vida ao Senhor Jesus. Aonde está a primeira pessoa que quer retornar? Está vindo uma pessoa para Jesus. Aonde está a segunda pessoa? Sai do teu lugar e vem para o altar. Agora, correndo. Você está perdendo. Satanás está destruindo talvez a tua família, seu casamento. Talvez Satanás está convencendo você de tirar a sua própria vida. Andaramaia Súria. Teplai Mitoma Kemitriseiva. Aonde está você, moça? Vai ouvir a voz do tentador ou vai ouvir a voz do Espírito? Ô glória! Ô glória! Ô glória! Ô glória! Ô glória! Tem mais alguém para chegar no altar? Eu já passei da hora, corre para cá. Vai perder sua família para o tentador. Vai perder tua salvação para o tentador. Vai perder a tua vida de paz, a tua vida emocional, psicológica para o tentador. Ouve a voz do Espírito Santo hoje. Sai do teu lugar e vem para esse altar.
Sai do teu lugar e corra para esse altar. Recomece a tua vida. O Espírito Santo está te dando uma oportunidade. Eu vou perguntar só mais uma vez, que eu vou retornar para o nosso pastor agora. Onde tem mais uma vida para Cristo, corra para o altar agora. É hoje. Deus marcou essa data, Deus marcou este dia. Não é porque eu estaria pregando, é porque você estaria aqui. É porque você estaria nesse culto. Vai jogar tudo para cima ou vai confiar na palavra? Vai perder a salvação ou vai abraçar a fé? Onde tem mais alguém, levanta as mãos cansadas e corra para o altar. É teu dia, homem de Deus. É teu dia, mulher. A sua família não pode terminar assim, nem seu casamento, nem seus filhos. Se alia ao Espírito Santo esta noite, tudo vai mudar. E tenha certeza de uma coisa: na hora certa esse inimigo vai sair e os anjos vão chegar. Mas alguém onde tem mais uma mão levantada para Cristo? Quem quer entregar a sua vida a Jesus? Quem quer entregar a sua vida a Jesus? O Espírito Santo está dizendo na minha alma que tem alguém aqui que já andou com Deus. Tem alguém aqui que já permeou o altar. Tem gente aqui que já teve experiência com o Espírito Santo. E o tentador conseguiu tirar você da companhia de quem você mais amava, que era o Espírito Santo. Mas ele está aqui no altar para te dar um abraço hoje. Volta e volta agora. Volta e volta hoje, porque a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Tem coragem de levantar. Se você levantar a mão, um crente cheio do Espírito Santo te traz aqui. É o teu dia, é hoje. Mais do que está aqui nesse lugar, hoje o Espírito Santo quer ser teu guia, teu professor, teu companheiro. Mais alguém para Cristo? Então a igreja levante as mãos, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Retorna ao pastor Igor. Vamos orar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tem oportunidades que não voltam mais. Essa palavra falou o seu coração. Eu sei a luta que é desse lado aí. Eu já estive aí. Sai correndo do seu lugar, meu amado. Não permaneça aí, porque aí não vai mudar nada. Deixa Deus mudar a tua vida aqui hoje. Não permaneça aí, porque é isso que o diabo quer. Que você vai embora do mesmo jeito que você entrou. Essa palavra falou o seu coração. Os céus nesse momento estão em festa. Sabe por quê? Porque tem almas aqui no altar. Os céus estão em festa nesse momento. Agora eu sei que tem gente que precisa sair daí e vir para cá. Você sabe, você só está vivo por causa de oração de mãe, de pai, de vô, de vó. Oração de crente que está intercedendo por você. Porque o diabo, você já viu livramentos. Tem livramentos que você nem viu. O diabo está doido para tirar a tua vida, tirar a tua paz. E Deus está te dando nessa noite a oportunidade de mudar a tua história. Nós estamos dentro do horário. Cabe a você tomar essa decisão. Não permanece aí, meu amado. Se você entende que você precisa de Jesus, sai do seu lugar e vem para o altar, porque tem oportunidades que não voltam nunca mais. Pode ser que você tenha outra. Eu não convenço você de pecado. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E Ele está falando ao seu coração. Se você entende que você precisa de Jesus, volta. Aceita hoje como o único e legítimo Salvador da tua vida. Eu não vou estender aqui o apelo, é você, essa decisão é sua. Se eu pudesse, eu ia ir e buscava você. Mas nunca esqueça que eu vou te dizer que essa noite eu vou orar. Você nunca vai poder dizer, nunca, você vai poder dizer que você não teve uma oportunidade. Nessa noite Deus te deu uma oportunidade. Nessa noite, nesse culto da vitória, Deus te deu uma oportunidade. A oportunidade cabe a você decidir se você quer sair daí ou não. Vem. Eu sei que tem mais gente. Pode vir. Não perde essa oportunidade. Sai desse lugar, meu amado. Eu sei. Na sua cabeça eu sei. Porque eu já estive aí. Sabe o que a gente pensa? Como é que vai ser amanhã? O que vão pensar de mim? Vai ficar todo mundo me olhando. Ei, é entre você e Deus. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Eu escutei uma vez o pastor dizendo: é melhor ficar vermelho hoje do que ficar amarelo a vida inteira. Então sai desse lugar e vem correndo.
Porque Deus escolheu esse dia para mudar a tua história. Cabe a você. É você que tem que decidir. Eu vou orar. Eu vou orar. Estende a mão para cá. Mas meu coração está ardendo, mas essa decisão é sua. Só grave o que eu estou dizendo. Nunca vai poder dizer que não teve uma oportunidade, porque Deus te deu uma oportunidade nessa noite. Enquanto eu estiver orando, você pode vir, que ainda dá tempo. Estende a mão. Pai, aqui estão essas vidas que tomaram a melhor e maior decisão da vida delas. Escreve, Pai, o nome no livro da vida, perdoa os pecados. Que o Senhor venha guiar, direcionar a vida de cada uma dessas pessoas que tomaram essa atitude de coragem, que vieram até o altar. Na autoridade do Seu nome, Pai, nós repreendemos todo o mal, toda artimanha de Satanás, toda cilada do diabo, que caia por terra. A partir de hoje é uma nova história, um novo ciclo, um recomeço. Pai, guia, direciona, protege. Nós oramos no poder da concordância, sabendo que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Nós abençoamos essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim, rapidinho. Nós vamos dar um presente para vocês, nosso, um livro. E nós vamos anotar em 1 minuto o nome de vocês, para a gente poder orar por vocês, tá? Então eu vou pedir para vocês seguir aqui, ó, à direita. A gente vai anotar o nome de vocês e dar um livro nosso para vocês, tá bom? Segue aqui à direita. Você pode dar uma aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Você foi abençoado? Você foi abençoado? Eu creio que essa semana vai ser uma semana de vitória para você. Eu creio que essa semana tem notícia boa chegando para você. Eu creio que essa semana Deus vai incomodar a gente para te abençoar. Eu creio que essa semana Deus vai abrir essa porta que estava fechada. Eu creio que essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Você crê e concorda? Que a graça do nosso amado e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as doces e eternas consolações reina em nossos corações agora e para todos sempre. Todo o povo de Deus diz: vá em paz, Deus abençoe. Pessoal do batismo, tá? Se você ainda não tomou essa decisão, o pessoal está lá atrás, lá para preencher a sua ficha, para você tomar essa decisão aqui no domingo, pela manhã. Você que pode também, tem aí as trufas do departamento jovem, para abençoar o departamento dos jovens em nome de Jesus. E você que quer uma oração por cura, vem aqui até o altar.